Sylvester Stallone, o herói de ação, o rosto imbatível de Rocky Rambo, viveu uma vida que poucos imaginariam. Por trás de seus papéis icônicos e seu sucesso nas telonas, se esconde uma série de tragédias e desafios pessoais que o marcaram profundamente. Além do glamour de Hollywood e dos holofotes, para descobrir o lado mais sombrio e doloroso de sua história. Desde perdas devastadoras até dificuldades que desafiariam qualquer um. A vida de Stallone está longe de ser uma história de puro sucesso. Número 1. A carreira icônica de Stallone. Desde sua aparição no mundo do cinema, Sylvester Stallone se tornou um dos atores mais reconhecíveis de Hollywood. Embora agora seja uma figura lendária, seu caminho até o topo não foi fácil. Stallone é especialmente conhecido por duas das franquias mais bem-sucedidas e duradouras da indústria do cinema, Rocky e Rambo. Esses filmes não só definiram sua carreira, mas também o consagraram como um ícone do gênero de ação e drama, dois campos que, até sua chegada, costumavam ser separados. Quando Stallone escreveu o roteiro de Rocky, ninguém imaginou o impacto que essa história de um boxeador da Filadélfia teria na cultura popular. A decisão dele de protagonizar o papel principal foi arriscada, já que naquele momento ele era um ator pouco conhecido. Além disso, Stallone insistiu em interpretar o protagonista ele mesmo, apesar de o estúdio de produção preferir uma estrela mais reconhecida. Essa postura quase lhe custou a oportunidade, mas no final ele conseguiu um acordo nos seus termos. O filme foi um sucesso avassalador, catapultando-o ao estrelato quase da noite para o dia. A saga de Rocky não só permitiu que Stallone se tornasse uma estrela, mas também lhe deu o respeito da crítica. A primeira entrega da série ganhou 3 prêmios Oscar, incluindo o melhor filme. Isso foi uma conquista impressionante para um ator que havia lutado para encontrar seu lugar na indústria. Os críticos ficaram fascinados com a autenticidade e profundidade de sua atuação, assim como com sua habilidade de retratar um personagem tão vulnerável e ao mesmo tempo tão forte. Stallone não foi apenas o rosto do filme, mas também sua mente criativa, já que ele foi o roteirista original. Além de Rocky, Stallone protagonizou outra das franquias mais influentes do cinema de ação, Rambo. Esse personagem, um veterano de guerra enfrentando rejeição social e as consequências do conflito bélico, lhe deu a oportunidade de explorar um papel mais violento e complexo, com uma perspectiva profunda sobre a alienação e o trauma. Rambo se tornou um ícone de ação. E seu primeiro filme, Rambo, A Fúria do Guerreiro, mudou a forma como os filmes de guerra e ação eram vistos em Hollywood. Esse papel consolidou Stallone como um dos heróis de ação mais durões e respeitados, e a franquia continuou gerando sequências de sucesso. A interpretação de Stallone em Rambo redefiniu a maneira como os personagens de ação eram vistos no cinema. O público se sentiu atraído não só pelas cenas de combate, mas também pela forma como Stallone mostrava a vulnerabilidade emocional de seu personagem. Isso fez com que Rambo fosse uma série complexa, na qual se combinavam temas de patriotismo, trauma e vingança. Cada nova entrega da série ajudou a fortalecer seu status como uma superestrela mundial. Número 2. Dificuldades de nascimento e paralisia facial. Sylvester Stallone nasceu em circunstâncias que desde o primeiro momento marcaram sua vida de uma forma particular. Um incidente complicado e traumático durante seu nascimento deixou sequelas em seu rosto, particularmente em seu lábio inferior, que ficou caído, e em sua língua e queixo, afetados também pela paralisia. Essa característica incomum acabou se tornando uma marca distintiva em sua aparência e fala. Isso impactaria tanto sua vida pessoal quanto profissional. O dano no nervo facial de Stallone resultou em uma peculiaridade e um tom de voz característico, que para muitas pessoas é facilmente reconhecível. No entanto, esse aspecto tão distintivo foi, em sua juventude, uma fonte de insegurança e dúvidas para o ator. Com frequência, ele era alvo de zombarias e comentários por causa de sua maneira de falar, algo que sem dúvida afetou sua confiança durante a adolescência. Para alguém com o sonho de ser ator, lidar com um impedimento na fala foi um obstáculo significativo, especialmente quando o mundo da atuação costuma estar cheio de exigências em relação à presença e dicção.
Ao longo dos anos, Stallone encontrou maneiras de transformar essa aparente limitação em uma de suas maiores forças. A voz dele e a maneira de falar se tornaram emblemáticas. E o público achava esse traço atraente, que se encaixava perfeitamente com os personagens durões e perseverantes que ele interpretava. A mesma indústria, que uma vez parecia inacessível devido à sua condição, acabou-o recebendo de braços abertos, transformando sua dificuldade em uma característica memorável que se tornaria uma parte integral de sua identidade. Embora Stallone tenha mencionado em algumas entrevistas o quão difícil foi para ele superar esse obstáculo, ele também compartilhou anedotas com humor, como no Festival de Cinema de Cannes em 2019. Lá, ele comentou como suas primeiras tentativas de conseguir papéis eram frustradas porque os diretores não conseguiam entendê-lo claramente. Era comum que os diretores de casting questionassem sua forma de falar e muitos chegavam a duvidar de sua habilidade de interpretar as falas de maneira compreensível. Essa barreira inicial o desanimava, mas também o motivou a seguir em frente com mais empenho. Com o passar dos anos, Stallone encontrou apoio em colegas que, longe de julgá-lo, o ajudaram a se adaptar e a desenvolver seu próprio estilo. Entre eles, Arnold Schwarzenegger, com quem Stallone manteve uma competição amistosa. E que em alguma ocasião ele também brincou sobre o sotaque e a voz do ator. Schwarzenegger, conhecido por seu próprio sotaque distintivo, reconheceu que Stallone havia criado um estilo único e memorável na indústria. Dessa forma, o que havia sido um obstáculo acabou se tornando um símbolo de sua perseverança. Stallone, inclusive, comentou em tom de brincadeira a possibilidade de fundar uma escola para ensinar dicção, na qual tanto ele quanto Schwarzenegger seriam os professores. Refletindo sobre sua vida, Stallone também falou sobre o impacto de sua condição em seu senso de identidade. Em várias entrevistas, ele mencionou como durante sua juventude sentia que estava fora do lugar e experimentava uma profunda necessidade de mudar, ou de ser alguém diferente. Em uma dessas ocasiões, ele fez uma comparação, se descrevendo como o senhor cara de batata, com todas as partes no lugar errado. A expressão reflete o nível de complexidade e, às vezes, a dor que ele enfrentava ao viver com uma condição que o lembrava diariamente de sua dificuldade em se adaptar. Número 3. Infância marcada pela doença e pelo bullying. Sylvester Stallone foi cheia de dificuldades. Não só físicas, mas também emocionais e sociais. Desde cedo, Stallone enfrentou vários problemas de saúde que afetaram seu desenvolvimento e, em grande parte, definiram sua infância. Um dos primeiros desafios foi o raquitismo, uma condição que afeta o crescimento e a força dos ossos, causada pela falta de vitamina D, cálcio ou fosfato. Esse transtorno deixou Stallone vulnerável e o fez se sentir diferente das outras crianças. Algo que, como veremos, foi apenas uma das muitas complicações que o aguardavam. As dificuldades de saúde de Stallone não se limitavam ao físico. A presença de suas limitações no dia a dia afetava seu bem-estar emocional e seu senso de pertencimento. No ambiente escolar, essas diferenças físicas e sua maneira particular de falar, devido ao dano em seu nervo facial, o tornaram alvo de zombarias. Para uma criança em crescimento, que, além de sua saúde debilitada, tinha uma paralisia facial parcial, o bullying escolar se tornou um fardo emocional difícil de suportar. O ambiente familiar de Stallone também não ajudava a aliviar suas dores. Ao longo de sua vida, Stallone foi franco sobre a relação difícil, e às vezes abusiva, que teve com seu pai. Ele descreveu seu pai como uma figura rígida e exigente, que não mostrava sinais de afeto e que, ao contrário, muitas vezes reagia com dureza. A relação entre os dois foi marcada por episódios de abuso emocional que deixaram uma marca profunda no jovem Stallone, que via em seu pai uma figura distante e crítica. Essa falta de apoio em casa foi especialmente dolorosa para ele, já que qualquer tentativa de se aproximar ou receber carinho era frustrada. Apesar de que em várias ocasiões ele buscava refúgio em sua mãe, o ator revelou que ela também se manteve distante, dando-lhe afeto apenas em raras ocasiões. A falta de apoio emocional em casa
combinada com as constantes dificuldades na escola, deixou Stallone com uma sensação de isolamento. Sem um lugar seguro onde pudesse se sentir aceito, como era. Ao enfrentar essa realidade, Stallone começou a desenvolver um comportamento desafiador e rebelde. Em vez de se deixar levar pela tristeza ou pela resignação, ele optou por agir de maneira arriscada. Numa tentativa de chamar a atenção e talvez encontrar alguma forma de validação. Durante esses anos, Stallone se envolveu em uma série de travessuras e atos que muitas vezes colocavam sua segurança em risco. Sua necessidade de se sentir valorizado o levou a participar de comportamentos perigosos, desde pular de telhados até experimentar com objetos que podiam machucá-lo. Uma das formas que ele usava para chamar a atenção era com sua atitude temerária. Uma característica que o definiu tanto na juventude quanto em sua carreira futura. A constante necessidade de se provar e de demonstrar sua coragem diante dos outros se manifestava no seu comportamento, variando de imprudente a autodestrutivo. Esses episódios de risco culminaram em várias expulsões escolares e múltiplas fraturas, pois Stallone não parecia ter limites em suas tentativas de se destacar, mesmo que de maneira negativa. Número 4. Relação conflituosa com sua meia-irmã, Toni e Felici. A vida familiar foi cheia de momentos intensos e complexos. E um dos capítulos mais difíceis foi seu relacionamento conflituoso com a meia-irmã, Toni Felici. Embora na vida pública Stallone seja conhecido por sua determinação e sucesso, sua história familiar tem matizes sombrios e episódios que levaram a conflitos e desentendimentos. A relação com Felici, em particular, foi marcada por acusações, tensões e acordos financeiros que refletem os problemas que os enfrentaram durante muitos anos. Toni Felici, meia-irmã de Stallone, teve com ele uma relação cheia de altos e baixos. Segundo relatos, familiares e diversos testemunhos, Felici e Stallone tiveram uma relação tensa que terminou em um conflito sério quando ela o acusou de abuso e lesões pessoais. Essas acusações escalaram a um ponto em que Stallone decidiu resolver a questão através de um acordo econômico multimilionário em 1987. Esse acordo incluía pagamentos mensais de $16.666 por toda a vida, além de um fundo anual de $50.000 destinados a cobrir gastos médicos e psiquiátricos de Felici, assim como uma quantia inicial de $2 milhões. Essa decisão, embora difícil, buscava pôr fim a um conflito familiar que havia se intensificado ao longo do tempo. Apesar do acordo financeiro, Stallone sempre negou as acusações de Felici e manteve sua postura de inocência diante das demandas. Para ele, o pagamento não era uma admissão de culpa, mas sim uma medida para proteger sua vida privada e evitar a exposição de sua família na mídia. Em várias entrevistas, o ator deixou claro que esse acordo foi simplesmente uma maneira de proteger sua carreira e sua reputação. Em um momento em que sua vida estava sob os holofotes. As acusações de Felici, no entanto, permaneceram na história da família. E o acordo financeiro se tornou um tema delicado que refletia as complicadas dinâmicas familiares de Stallone. Jack Stallone, mãe de Sylvester, e Toni Ann, também falou publicamente sobre a relação entre seus filhos, expressando sua própria perspectiva do conflito. Segundo Jack, Felici, que lutava contra uma grave dependência de analgésicos, chegou a tomar até 65 comprimidos por dia. O que, na opinião dela, afetava seu comportamento e julgamento. Jack Stallone afirmou que as acusações de sua filha contra Sylvester eram infundadas e que a relação entre os dois foi distorcida pelo consumo de substâncias. Essas declarações adicionaram mais complexidade à história, deixando entrever os desafios emocionais e psicológicos que a família enfrentava no meio desses conflitos. Para Jack, Sylvester tentou ajudar sua irmã em diversas ocasiões. E o acordo financeiro foi uma forma de garantir que ela tivesse os recursos necessários para enfrentar seus problemas de saúde. A mãe de ambos considerava que, embora a relação entre Sylvester e Toni nunca tenha sido fácil, ele agiu com generosidade e compaixão ao fornecer apoio financeiro.
No entanto, a tensão entre eles continuou, e a relação nunca chegou a se curar completamente, mesmo com o passar dos anos. Número 5. Desespero econômico e trabalhos inusitados. Antes de alcançar a fama, Sylvester Stallone passou por uma fase de severas dificuldades financeiras. Seus começos em Nova York foram marcados pela precariedade e pela falta de estabilidade, levando-o a enfrentar condições extremas, que, para muitos, seriam inimagináveis. Nesses primeiros anos, como aspirante ator, Stallone experimentou a dureza de viver sem um lar fixo e sem uma fonte de renda estável. Algo que o obrigou a recorrer a trabalhos inusitados e a sobreviver em condições difíceis. Em uma de suas fases mais complicadas, Stallone chegou a passar noites na estação de ônibus Port Authority em Nova York, sem dinheiro para pagar um aluguel ou para cobrir suas necessidades básicas. Esse lugar se tornou temporariamente seu refúgio. Essa experiência foi uma das mais humilhantes e, ao mesmo tempo, formativas de sua vida, pois lhe ensinou o verdadeiro valor do esforço e da persistência. Apesar da situação, Stallone não desistiu. E ele continuou buscando oportunidades para dar início à sua carreira no mundo da atuação. Enquanto continuava sua busca por papéis, Stallone teve que aceitar diversos trabalhos que lhe permitissem sobreviver. Um deles foi no zoológico do Central Park, onde ele trabalhava limpando as jaulas dos leões. Esse trabalho não era apenas inusitado, mas também o expunha a condições difíceis, já que ele tinha que enfrentar a sujeira e as dificuldades próprias de um trabalho desse tipo. Em uma ocasião, Stallone contou com humor como um dos leões acabou urinando nele enquanto ele limpava, uma experiência que, embora desagradável, o ajudou a desenvolver uma perspectiva de humildade e resiliência. A falta de recursos financeiros também o levou a participar de peças de teatro e projetos esporádicos, onde os pagamentos eram mínimos, ou, em alguns casos, inexistentes. Durante um desses projetos, um incidente inesperado o colocou em uma situação de desconforto e perigo quando, no calor de uma cena, um de seus colegas de elenco usou um extintor de incêndio de maneira acidental, fazendo com que Stallone sofresse uma leve congelada. Esse tipo de situação não só evidenciava a precariedade de seus trabalhos, mas também refletia um nível de desespero que ele havia alcançado para encontrar uma oportunidade na indústria. Em uma das decisões mais controversas de sua carreira e em uma tentativa desesperada de conseguir dinheiro para cobrir suas necessidades básicas, Stallone aceitou protagonizar um filme para adultos. Intitulada Variety Kitchen States, esse filme foi, para Stallone, um último recurso. Ao receber um pagamento modesto, ele finalmente conseguiu um lugar para ficar e cobrir suas necessidades imediatas. Mais tarde em sua carreira, Stallone refletiria sobre essa experiência, admitindo que foi uma decisão impulsionada pela necessidade e que, em circunstâncias normais, ele jamais teria considerado. No entanto, o ator aprendeu que, em momentos de desespero, as pessoas podem acabar tomando decisões que nunca teriam imaginado. Número 6. Participação em filme para adultos. Na sua busca por encontrar estabilidade e cobrir suas necessidades básicas, Sylvester Stallone se viu obrigado a tomar decisões que nunca imaginou. Um dos episódios mais polêmicos de seus primeiros anos como ator foi sua participação em um filme para adultos, Variety Kitchen States, uma decisão que ele tomou em circunstâncias de desespero. Para Stallone, aceitar esse papel foi um último recurso. Uma saída rápida para ganhar dinheiro no meio de uma fase particularmente difícil da sua vida. No entanto, em vez de se envergonhar ou tentar apagar esse episódio de sua carreira, Stallone encarou isso como uma lição, uma prova da determinação que o levou a alcançar seus sonhos. Durante seus primeiros anos em Nova York, Stallone enfrentou uma situação econômica crítica que o levou a dormir em lugares públicos, incluindo a rodoviária Port Authority. Com poucos recursos e sem um lar estável, Stallone buscava qualquer oportunidade que lhe permitisse cobrir suas necessidades básicas. Foi nesse contexto que surgiu a oferta de participar em um filme de baixo orçamento. Uma produção de filme para adultos que pagaria o suficiente para ele sair temporariamente da crise.
Stallone refletiria sobre essa experiência anos depois, explicando que tomou a decisão em um momento de extrema desesperação. Para o jovem Stallone, esse papel representava a oportunidade de escapar, pelo menos temporariamente, das dificuldades financeiras que o atormentavam. O dinheiro que ele ganhou. Embora modesto, isso lhe permitiu deixar a rodoviária e encontrar um lugar para ficar, algo que, naquele momento, representava uma mudança significativa em sua vida. O filme foi gravado rapidamente, com uma produção mínima e sem grandes expectativas de sucesso. Para Stallone, isso era simplesmente um trabalho temporário. Uma oportunidade para obter uma renda que lhe permitisse seguir em frente na sua busca por uma carreira na atuação. Ele sabia que o papel era controverso e que poderia não ser bem recebido no futuro, mas naquele momento seu foco estava na sobrevivência imediata. Anos depois, quando Stallone já tinha se tornado uma estrela de Hollywood, sua participação em Variety Kitchen Stat se tornou um tema de interesse. O sucesso de Rocky Rambo havia elevado seu perfil, e seu passado no cinema adulto começou a chamar a atenção da mídia e do público. Em vez de ocultar ou negar sua participação nesse filme, Stallone abordou o tema com franqueza, explicando as circunstâncias que o levaram a tomar a decisão e ressaltando que foi uma fase de aprendizado na sua vida. Número 7. Acidente durante as gravações de Rocky foi mantido em segredo. Em 1985, Sylvester Stallone protagonizava a quarta parte da saga Rocky, a série de filmes que havia consolidado sua carreira. E isso o havia transformado em um ícone do cinema de ação. Dessa vez, Rocky IV levaria o drama do boxe a outro nível, enfrentando Rocky Balboa com Ivan Drago, um imponente e poderoso boxeador soviético interpretado por Dolph Lundgren. O filme, que buscava representar o conflito e a tensão da Guerra Fria no ringue, apresentava uma das batalhas mais intensas e memoráveis da franquia. Para alcançar o nível de realismo que desejava no filme, Stallone insistiu que as cenas de luta fossem o mais autênticas possível. Desde o início da produção, Stallone deixou claro que não queria que a luta com Lundgren parecesse coreografada ou falsa. Desde o início da produção, Stallone deixou claro que não queria que a luta com Lundgren parecesse coreografada ou falsa. Propôs que ambos se batessem de verdade para que o público sentisse a brutalidade e a intensidade. A intenção dele era que o público pudesse sentir a intensidade e a brutalidade da luta. Algo que seria difícil de conseguir se os acertos fossem simulados. Stallone e Lundgren se prepararam a fundo para as filmagens da luta, se submetendo a um rigoroso treinamento físico e praticando os movimentos necessários para fazer com que cada golpe parecesse autêntico. No entanto, durante uma das cenas, Lundgren desferiu um soco direto no peito de Stallone com tanta força que o deixou sem fôlego, e pouco depois começou a sentir uma dor aguda. A situação rapidamente escalou de um simples incidente no set para uma emergência médica. Stallone descreveria mais tarde o golpe como se tivesse sido atropelado por um bonde desgovernado. Naquele momento, ele não achou que fosse tão grave, mas logo percebeu que algo estava muito errado. Os paramédicos do set avaliaram sua condição e, ao ver a gravidade da sua situação, decidiram transferi-lo imediatamente em um avião de emergência. Stallone foi levado a um hospital onde foi internado na unidade de terapia intensiva. O impacto do golpe havia provocado uma inflamação em seu coração. Um dano que, se não tratado a tempo, poderia ter sido fatal. Número 8. Desafios com o autismo de seu filho Ciargo. A vida tem sido marcada não só por sucessos e conquistas no cinema, mas também por desafios pessoais de grande magnitude. Um dos desafios mais significativos para Stallone foi o diagnóstico de autismo de seu filho, Ciargo. Desde o momento em que recebeu a notícia, a vida dele e da sua família mudou radicalmente, levando-os a explorar uma nova faceta em que os valores de compreensão, paciência e amor desempenharam um papel central. Ao receber o diagnóstico, Stallone e sua então esposa, Sasha Schacht, enfrentaram um período de incerteza e desânimo. O autismo era uma condição que, naquela época, não tinha a mesma visibilidade e compreensão que tem hoje em dia, e as opções de tratamento eram limitadas. Isso os levou a enfrentar uma realidade complexa, na qual as expectativas que tinham para seu filho tiveram que se adaptar às necessidades de Ciargo.
Para Stallone, o desafio não era apenas compreender a condição de seu filho, mas também aceitar o fato de que a dinâmica da relação deles teria que se ajustar a um estilo de comunicação diferente. Diferente do que ele havia imaginado, o vínculo entre eles e Argo não se desenvolveria de uma maneira típica. Stallone mencionou em várias entrevistas que teve que aprender a se conectar com seu filho a partir de um lugar de empatia profunda, deixando de lado qualquer expectativa prévia e se adaptando à maneira como Argo percebia e se relacionava com o mundo. No começo, o ator experimentou uma mistura de emoções intensas, entre as quais estavam a tristeza, o medo e uma grande responsabilidade. Número 9. Morte de seu filho, Sage. Foi um dos episódios mais trágicos na vida de Sylvester Stallone, marcando um antes e um depois em sua vida. Sage, o filho mais velho de Stallone, faleceu em 2012 aos 36 anos, deixando um vazio irreparável na família. A notícia de seu falecimento impactou profundamente o ator, que enfrentou a dor indescritível de perder um filho, uma experiência que ele mesmo descreveu como a maior dor que um pai pode sentir. Sage, que seguiu os passos do pai no mundo do cinema, havia começado a construir uma carreira como ator e diretor. Ele apareceu ao lado do pai em Rocky V, interpretando o filho de Rocky Balboa, um papel que muitos espectadores acharam comovente devido à conexão real entre eles. Além disso, Sage havia trabalhado em outros filmes e estava desenvolvendo sua carreira por trás das câmeras, explorando a produção e direção de filmes independentes. Para Sylvester, Sage não era apenas seu filho, mas também uma fonte de orgulho e esperança para o futuro. A causa da morte de Sage foi um ataque cardíaco provocado por uma condição conhecida como aterosclerose, uma doença em que as artérias se endurecem e estreitam devido ao acúmulo de placa, dificultando o fluxo sanguíneo. Embora essa tenha sido a conclusão oficial, os meios de comunicação rapidamente começaram a especular sobre outras possíveis causas, gerando rumores sobre o consumo de substâncias ou uma vida desregrada. Stallone se viu obrigado a enfrentar não só a dor da perda, mas também o assédio da mídia e as especulações que cercaram a morte de seu filho. Stallone falou publicamente sobre a necessidade de respeitar a memória de Sage e pediu compaixão e privacidade nesses momentos difíceis. Em uma declaração emotiva, pediu ao público que permitisse que a família processasse sua perda em paz e enfatizou que Sage era uma pessoa maravilhosa, com um talento e um amor pela vida, que mereciam ser lembrados com dignidade. Esse apelo de Stallone refletia o profundo respeito e amor que ele sentia por seu filho e seu desejo de proteger seu legado dos rumores infundados. Ao longo dos anos, Stallone tem lembrado de Sage em diversas ocasiões, compartilhando anedotas sobre sua relação e as lições que aprendeu com ele. Stallone falou sobre como Sage era um jovem cheio de criatividade e paixão, que não só tinha habilidades para a atuação, mas também um interesse genuíno pela criação cinematográfica. Sage sonhava em contar histórias que inspirassem as pessoas e havia começado a trabalhar em vários projetos pessoais antes de seu falecimento, que não só tinha habilidades para a atuação, mas também um interesse genuíno pela criação cinematográfica. Sage sonhava em contar histórias que inspirassem as pessoas e havia começado a trabalhar em vários projetos pessoais antes de seu falecimento. Essas lembranças serviram como uma forma de manter viva a memória de Sage. E Sylvester continua honrando seu filho da maneira que o conheceu, como um artista apaixonado e um ser humano amoroso. Número 10. Problemas de saúde da sua filha Sofia. Além de enfrentar a tragédia da perda de seu filho, Sylvester Stallone também viveu momentos de profunda preocupação e angústia pela saúde de sua filha, Sofia. Nascida em 1996, Sofia Rose Stallone veio ao mundo com uma condição cardíaca congênita que exigiu múltiplas cirurgias ao longo de sua vida. Essa situação tem sido um dos desafios mais importantes para Stallone e sua família, quem teve que se adaptar à realidade de viver com uma doença que afeta o dia a dia de Sofia. Desde muito pequena, Sofia enfrentou problemas de saúde que preocupavam constantemente sua família. Com 2 meses de idade, ela teve que passar pela sua primeira cirurgia cardíaca para corrigir uma anomalia em uma das suas válvulas cardíacas. Esse procedimento foi só o começo de um caminho difícil.
já que Sofia continuou sob vigilância médica constante, enfrentando exames regulares para monitorar sua condição. Para seus pais, cada revisão e cada procedimento médico eram momentos de incerteza e preocupação. Stallone e sua esposa, Jennifer Flavin, sempre estiveram comprometidos com o bem-estar da filha, apoiando-a em cada passo da sua recuperação e fazendo tudo o que podia para proporcionar a ela uma vida plena e feliz. No entanto, a doença de Sofia afetou sua vida de maneira significativa, limitando sua participação em certas atividades e exigindo cuidados especiais. Na adolescência, ela teve que se adaptar a um estilo de vida mais cauteloso, evitando o esforço físico excessivo e seguindo uma dieta saudável para proteger seu coração. A situação chegou a um ponto crítico em 2012, quando Sofia, aos 16 anos, teve que passar por uma segunda cirurgia cardíaca. Esse procedimento era necessário para substituir o tecido da válvula que lhe haviam implantado quando ela era bebê, já que o material havia começado a se deteriorar com o tempo. Para Sofia, essa cirurgia foi um momento de medo e incerteza, já que ela havia crescido o suficiente para entender a seriedade da sua condição. Ao relembrar essa experiência, ela mencionou que foi a primeira vez na vida dela que teve que refletir sobre a possibilidade de perder a vida.